Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Nós estamos fazendo uma série de videoaulas de português para concurso público, em especial para o concurso público do Banco do Brasil que está rolando aí, e em breve um da Caixa, que o edital da Caixa e do Banco do Brasil são muito parecidos, mas o conteúdo também serve para qualquer outro concurso que no edital esteja pedindo esses elementos que nós estamos trazendo aqui. Hoje nós vamos falar de pontuação, mais especificamente nós vamos falar do uso da vírgula. Tá? Um assunto que cai bastante em prova, que você vai precisar dominar para a sua redação e que as pessoas têm dificuldade, porque realmente é um pouco complexo o uso, mas é de extrema importância, porque o uso adequado da vírgula implica mudanças no texto. Se você não souber usar corretamente uma vírgula, o texto acaba sofrendo alguns problemas. Bom, então vamos lá. A vírgula, o uso da vírgula, ele está ligado a dois aspectos da língua. Ou a um aspecto sintático, né, da sintaxe do texto, ou a um aspecto estilístico, ou aos dois ao mesmo tempo. Para você entender o uso da vírgula com muita profundidade, com extrema profundidade, você precisaria fazer um estudo mais completo da análise sintática. Você precisaria estudar todo o programa de análise sintática, a questão das orações subordinadas, coordenadas e assim vai. Tá? No nosso caso aqui, como a gente não tem muito tempo e a gente não fez esse estudo mais longo, por enquanto, vamos fazer, eu vou mostrar a lógica que está por trás do uso da vírgula e os principais casos de vírgula que mais caem em prova e que as pessoas acabam tendo mais dificuldade. Tá? É esse o nosso objetivo aqui dessa videoaula e da próxima, tá bom? Então vamos lá. Vírgula, então, primeira coisa que você tem que saber é que vírgula não está ligado à respiração, aquele mito. Eu já ouvi gente, inclusive professores, ensinando de que a vírgula ela está ligada à respiração, né? Ela é para marcar a pausa para a respiração. Isso é um absurdo tremendo, tá? Porque não faz sentido. Imagina duas pessoas completamente diferentes lendo o texto. Um é um asmático, o outro é um nadador olímpico. O asmático vai encher de vírgula o texto, porque ele tem que fazer pausa toda hora. O nadador olímpico não vai pôr vírgula nenhuma, vai ler o texto direto, porque ele tem um pulmão do tamanho de uma bola de praia. Né? Então, não faz sentido essa ideia de que a vírgula está ligada ao respirar, né? Às pausas de respiração. Então, qual é a lógica que está ligada à questão da vírgula? Primeiro a gente tem que lembrar o que é a ordem direta das frases. Quando a gente escreve um texto em português, nós colocamos o nosso texto em uma certa ordem. Em análise sintática, você começa a estudar essa ordem. Essa ordem seria primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento e depois do complemento alguns outros elementos acessórios aqui, né, como adjuntos, como predicativos, enfim. Não vamos entrar muito nesse aspecto mais técnico, mas saiba que a ordem direta das frases é essa: sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Tá? Quando eu escrevo uma frase na ordem direta, não faz sentido eu colocar a vírgula. Não precisa vírgula. Porque a primeira regra da vírgula é não se separa o sujeito do verbo com vírgula. Sujeito e verbo não pode ser separado. A mesma coisa você até poderia dizer verbo e complemento, tá? Mas vamos manter a regra aqui para o sujeito e para o verbo. Então,
Se você colocar um texto na ordem direta, não precisa acrescentar a vírgula. Porém, se você quebrar essa ordem direta, se você inverter essa ordem, colocar os elementos que vêm aqui depois do complemento em posições diferentes disso, que quebra essa ordem, ou acrescentar elementos aqui entre o sujeito e o verbo que quebram essa ordem, você precisa colocar a vírgula para marcar essa quebra, para mostrar que houve uma quebra na ordem direta da frase. Essa é a lógica que está por trás do uso da vírgula. A quebra da ordem direta. É claro que não é só isso. Nós estamos aqui analisando um período simples, uma oração simples. Tá? Se fosse um período composto por duas ou mais orações, aí a lógica é outra, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Vamos só mostrar alguns casos mais importantes. Então, a princípio, grava isso. As frases têm que estar na ordem direta. Se houver algum elemento que quebra essa ordem direta, a gente precisa usar a vírgula para indicar essa quebra. Quer ver um exemplo? Tem uma frase aqui, bonitinha. Ó. Eu comprei 2 livros ontem à noite. Eu sou o sujeito. Comprei é o verbo. O que eu comprei? Quem compra, compra algo. Eu comprei 2 livros, ó, complemento. Tá? E isso daqui é o que vem depois. Não vamos ficar classificando, não, porque isso daí é para nossa aula de análise sintática. Mas percebeu que está dentro daquela fórmula que eu mostrei? Sujeito, verbo, complemento. E o resto a gente vai jogando lá para o fundo, né? Lá para o final do texto. Se o texto está escrito desse jeitinho, sujeito, verbo, complemento e resto, eu não preciso colocar vírgula, tá na ordem direta, tá bonitinho, tá diretíssimo. Agora, se porventura eu pegar esse cara aqui, ó, o ontem à noite, né? O ontem à noite, e mudar ele de posição, quiser colocar ele lá no início, quiser colocar ele aqui no meio, se eu fizer uma quebra dessa ordem direta, eu preciso colocar a vírgula. Então, por exemplo, olha, se eu pegar o ontem à noite e jogar aqui depois do comprei, ficaria assim, eu comprei ontem à noite 2 livros. Percebe que eu joguei o complemento agora lá para o final. Eu quebrei a ordem direta. Se eu quebrei a ordem direta, eu preciso marcar com vírgula que houve essa quebra. Se eu jogasse o ontem à noite lá para o início, olha lá, eu joguei algo que geralmente na ordem direta fica no final do texto, eu joguei para o início do texto. Talvez para dar uma ênfase no momento em que eu fiz essa compra. Aí vai uma questão de interpretação de texto. Mas se eu fiz essa quebra, eu preciso marcar essa quebra com o uso da vírgula. Então, ontem à noite, eu comprei 2 livros. Tudo bem? Essa é a lógica que está por trás. Agora vamos ver os casos especiais aí, né, que mais aparece para a gente. O primeiro caso é o caso de restrição e de generalização. O uso da vírgula pode mudar o significado do texto. E aí pode cair uma questão na sua prova que mistura o uso da pontuação e a interpretação de texto, a semântica que está por trás disso. Então, olha essa frase, as duas frases são idênticas, a diferença é que uma está com vírgula, a outra está sem vírgula. E vamos ver se muda o significado. Então, a primeira, os estudantes cansados não fizeram a prova. Bem? A segunda, com vírgula, os estudantes cansados não fizeram a prova. Você consegue enxergar nessas duas frases uma diferença? Existe diferença entre essas duas frases? Se você conseguiu enxergar, ó, a primeira frase, ele está querendo dizer que só os estudantes que são cansados é que não fizeram a prova. Então ele dividiu a sala em 2 grupos. Um de estudantes cansados e outro de estudantes que não estão cansados, que estão bem, que estão 100% ali. E apenas os estudantes cansados é que não fizeram a prova. Ele restringiu para os estudantes cansados. Agora, na segunda frase, quando eu falo os estudantes cansados
não fizeram a prova. Eu estou querendo dizer que todos os estudantes da sala é que estão cansados. Então eu generalizei quando eu usei a vírgula, eu disse que todos os estudantes é que estão cansados. Eu generalizei, eu trouxe uma característica para todos os estudantes. Então, o uso da vírgula muda completamente o sentido, tá? Se você, dependendo do caso. Nesse caso, a gente está diante de um tema de restrição, quando eu não uso a vírgula, e quando eu uso a vírgula, eu estou generalizando. Tranquilo até aqui? Vamos ver mais alguns casos. Olha um outro exemplo aqui, que continua naquele mesmo sentido do que a gente viu ali, mas que também tem uma questão semântica aqui. Olha lá, se eu pegar essa primeira frase aqui, ó, os jogadores deixaram o campo irritados. Os jogadores, sujeito, deixaram verbo. O campo, complemento, né? Quem deixa, deixa algum lugar ou deixa alguma coisa. Complemento. E aqui, o resto. Esse resto aqui é o predicativo do sujeito, não importa, mas é o resto, tá lá no final. Ordem diretíssima aqui, né? Ordem diretíssima pra gente. Então não precisa usar vírgula em nada. Os jogadores deixaram o campo irritados. Então a gente já sabe, ó, todos os jogadores saíram do campo porque eles estavam irritados. Se eu pegar esse irritados e jogar na frente dos jogadores, eu quebro a ordem direta, eu preciso pôr vírgula. Fica assim, os jogadores irritados deixaram o campo. Ó, todos os jogadores estão irritados, ó, é a mesma coisa que a gente viu anteriormente. A vírgula generaliza. Está dizendo que todos os jogadores aqui estão irritados, eles deixaram o campo. E já muda um pouquinho também a ênfase. Como eu trouxe o termo irritados, né? Esse adjetivo irritados, para perto do sujeito, eu dou uma ênfase maior nesse sentimento dos jogadores, né? Os jogadores... Olha como é que soa diferente, né? Os jogadores irritados deixaram o campo. E na primeira frase, os jogadores deixaram o campo irritados. Muda um pouco a ênfase do sentimento dos jogadores. Se eu tirasse as vírgulas aqui do irritados, eu restringiria. Eu falaria que só os jogadores irritados deixaram o campo. Os que não estão irritados continuam. Tipo, os jogadores irritados deixaram o campo. Quer dizer, os irritados deixaram, os não irritados ficaram. Tá? Então fique esperto com o uso da vírgula. E se eu pegar esse irritados e jogar lá na frente, no início da frase, eu tenho que marcar essa quebra com vírgula, né? Irritados, os jogadores deixaram o campo. Aqui a ênfase no sentimento é quase que total, né? No sentimento de irritado dos jogadores. Então muda não só a grafia, mas muda também a ênfase que eu quero dar nesse sentimento, tá? O uso da vírgula, o fato de eu quebrar a ordem. Tudo bem? É isso. Vamos ver mais alguns casos importantes. Quando eu estou falando de lugar e data, muito comum quando você vai iniciar uma carta, né? A gente aprendeu isso na escola, eu separo a cidade e a data com uma vírgula. É um caso comum aí, né? O segundo caso é um caso de enumeração. O que é enumeração? Quando eu vou colocar vários elementos enumerados, sequenciados numa frase. Olha o exemplo aí. Comprei na feira banana, vírgula, abacate, vírgula, mamão e maçãs. Não preciso colocar vírgula aqui antes do e, né? Mas eu enumerei aqui, então eu preciso separar com vírgula, tá? Estudei matemática, vírgula, português, vírgula, conhecimentos bancários, vírgula e atendimento. Tá? Quando for enumerar, você coloca vírgula. Vamos ver mais uns casos. A biologia, vírgula, ciência que estuda a vida, vírgula, se desenvolveu muito nos últimos anos. Essa frase toda aqui, ela está quebrando a ordem direta. Porque ó, a biologia sujeito se desenvolveu, desenvolveu verbo.
Como que a biologia se desenvolveu? Muito nos últimos anos. Tá aqui o complemento. Essa é a ordem direta. A ciência que estuda a vida, essa frase aqui, ela está quebrando essa ordem direta. Pelo fato dela estar quebrando essa ordem direta, eu tenho que marcar essa quebra, colocando ela entre vírgulas. O nome disso daqui, sintaticamente, é um aposto. Aposto é todo termo ou frase que explica, desenvolve ou identifica ou resume um outro termo da oração. Como é que eu identifico um aposto de maneira bem rudimentar, assim? É só você tirar aquela frase do texto e se não mudar o significado, né, se não mudar a ordem direta, então significa que ali tem algo que está trazendo uma informação nova, uma informação a mais. Então, por exemplo, se você tirasse desse texto a frase ciência que estuda a vida, ficaria assim: a biologia se desenvolveu muito nos últimos anos. Pronto, mudou o texto, o que você quis dizer, que a biologia se desenvolveu? Não, não mudou. Então essa frase aqui é um complemento, é algo que vem trazer uma explicação a mais sobre o termo biologia. Então é um aposto. Por isso eu coloco o aposto entre vírgulas. Gente, tá claro até aqui? Eu espero que esteja, tá? Não dá para vocês responderem, mas espero que esteja ficando claro até aqui. Vamos dar uma pausa nesse vídeo, mas nós vamos continuar no próximo vídeo. Ainda tem vários exemplos e elementos de como usar a vírgula e que recorrentemente caem em prova, tá bom? Então vamos lá, te vejo no próximo vídeo.